Então, chegamos à agenda 9 do curso de Desenvolvimento de Sistemas, disciplina TI 3, Tecnologia da Informação 3, e finalizando a parte de teste de software, da gestão da qualidade também, né? A gente viu semana passada com o modelo CMMI e o MPS-BR. Lá nós vimos a importância de se validar o que está sendo construído, verificar se estamos construindo o produto correto e testar para examinar o comportamento do software no meio, né, da execução. E aqui nós vamos ver então que existem alguns tipos de testes e cada um dos testes tem a sua devida importância. Dentro do contexto da atividade, da agenda dessa semana, foi pedido que em uma hipótese ali vocês deveriam montar um registro, um roteiro de teste, né? Então, para cada ação, incluir, alterar os dados, excluir os dados, é, alguns tipos de dados também, ali a gente tinha alguns testes que podem ser utilizados, tá? Então, aqui o primeiro teste que nós temos é o teste da usabilidade, que ele é muito importante na parte de experiência do usuário. Então, é nessa parte aqui que o software ele vai ser utilizado, testado, para ver se ele é intuitivo, se ele agrada o usuário final, ou seja, aquela pessoa que vai estar ali todo dia utilizando o software. Portanto, é fundamental compreender como o software ele deve ser utilizado. Também é importante testar todos os perfis de usuário que vão utilizar aquele software. Então, você tem ali o usuário administrador, você tem o usuário é, de um outro grupo diferente que ele só vai acessar determinados recursos da página mais operacionais, né? Então é importante também visualizar a questão das cores, tamanho de fonte, para evitar a poluição visual, que isso pode prejudicar a experiência do usuário, né? Imagina a pessoa que lida ali com o software no dia a dia, ter que ficar, às vezes, de 8 a 10 horas em frente àquele software, e o software ele não tem uma boa usabilidade, né? Pode até trazer um cansaço visual e mental para essa pessoa. Para vocês verem tanto que o teste de usabilidade é importante. Logo em seguida, a gente tem o teste funcional. Nada mais é do que verificar se as funções principais do software estão sendo desempenhadas de forma correta. Ou seja, é aqui que a gente vai ver se o software realmente ele está fazendo o que ele deve fazer, né? Dentro do teste funcional, a gente tem dois tipos de teste. Na verdade, até três. Aqui falo caixa branca e caixa preta, mas a gente também tem o teste de caixa cinza, tá? Então, o teste de caixa branca é um teste funcional em que a pessoa que está testando o software, ele também vai testar o código-fonte daquele software. Então, ele vai ter acesso ao comportamento interno do software, tentando identificar uma melhor forma de programar o software. O teste de caixa preta, ele vai estar vinculado à parte externa, ou seja, no dia a dia, naquilo que o software deve realmente executar. Nesse teste, até um funcionário, até um cliente, ele pode testar o software e validar se esse software está cumprindo com o que é desejado.
Então, por exemplo, quando que seria importante você utilizar o teste de caixa branca, né? Seria importante quando o software começa a travar, e aí provavelmente é um erro de programação. Então você vai reavaliar através de teste de caixa branca, o teste funcional de caixa branca, uma melhor forma de programar aquela função do software. E o teste de caixa preta seria para verificar, então, através ali do usuário, através do cliente, se todas as funcionalidades do sistema estão funcionando corretamente. Também a gente tem o teste de caixa cinza. Então, o teste de caixa cinza ele vai misturar os dois testes. Ele avalia junto ao código e também a usabilidade, as funções ali externas do software. Então, ele mistura os dois mundos aí do teste de caixa branca com o teste de caixa preta. Também temos o teste de integração, né? O teste de integração nada mais é do que um sistema em que ele é dividido em sistemas unitários, né? E esses sistemas unitários, eles são vinculados um com o outro. Então, o software ele precisa integrar, ele precisa interagir com todas as partes do sistema. Então, é importante verificar essa integração antes de implementar o software de verdade, para verificar se está tendo alguma falha, alguma instabilidade, se esses softwares unitários, quando eles se integram, se eles estão trocando informações corretamente. Um exemplo, a gente tem um software de uma determinada empresa, e dentro desse software, a gente tem um software unitário para os recursos humanos, um software unitário para o financeiro, e ali eles vão trocar que tipo de informação? O recursos humanos ele faz a folha de pagamento e quem faz o pagamento é o financeiro. Então o financeiro precisa receber a comunicação do recursos humanos do valor a ser pago da folha de pagamento e para qual conta esses valores devem ser depositados, né, transferidos. Então, o recursos humanos ele precisa trocar informação com o financeiro. O recursos humanos precisa contratar um funcionário para um determinado setor da empresa. E aí ele então tem que contatar o administrativo para ter uma autorização e o administrativo precisa verificar com o financeiro se é possível contratar aquele funcionário. Porque é o financeiro que sabe como que está o caixa da empresa, né? Então reparem que todos esses três softwares que eu acabei de falar, o administrativo, o financeiro e recursos humanos, eles precisam se integrar de uma forma que comuniquem com o banco de dados e os servidores de forma rápida, coesa e sem falhas e sem instabilidade. Depois temos o teste de performance, né? Esse teste ele vai analisar o desempenho do software em diferentes situações do dia a dia. Então, esse teste de performance ele vai entrar a fundo sobre como o software ele vai se comportar com diferentes demandas. Dentro do teste de performance, nós podemos encontrar falhas que eles podem ser corrigidas rapidamente e de forma cirúrgica, né? É, Fazendo isso, a gente consegue então constatar a qualidade do software que foi desenvolvido. Esse teste de performance
ele vai usar alguns testes, como por exemplo, teste de carga, estresse e estabilidade. Essa análise ela vai então trazer um norte, né, para a equipe poder então entender quais são os limites do programa sob diversas condições. Então, por exemplo, no teste de carga e estresse. No teste de carga e estresse, o software ele vai ser testado ao máximo. Ou seja, ele vai receber altas cargas de processamento e requisições para entender até que ponto ele consegue funcionar corretamente. Para que isso é importante? É importante para que o, a equipe de desenvolvimento consiga definir qual servidor é necessário para suportar o software, qual o banco de dados que eles devem utilizar, quantos usuários conseguem acessar o servidor para, para usar então esse software, qual tipo de computador que os usuários devem utilizar. Então, é o número de usuários na rede. Então, tudo isso é avaliado através desse teste de carga e estresse, tá? Então, quanto mais você vai forçando o software, você consegue identificar um ponto de estresse, um ponto que ele realmente chega a parar de funcionar. E aí você sabe, então, o limite que ele suporta. Por exemplo, ele vai suportar lá 100 usuários acessando simultaneamente. Para então que 100 usuários consigam acessar, é necessário que tenha pelo menos um requisito mínimo de 16 GB de RAM no computador do usuário final. O servidor ele tem que ser um Dell, não sei o que lá, né, com processador Intel, com 2 núcleos de processamento. Então, esse tipo de configuração. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Alguém quer fazer algum comentário? Maravilha. Então, vou continuar aqui falando, tá? Depois a gente tem aqui o teste de estabilidade. Então, nesse teste de estabilidade, é testado se o software, quando ele for entrar ali numa simulação do que ele vai trabalhar no dia a dia, se ele vai aguentar essa carga de trabalho onde ele vai ser implementado. Então, antes de se implementar, é necessário fazer um teste, uma simulação do ambiente em que esse software vai ser instalado para realmente verificar se ele está sendo estável ou se ele está travando, né? A gente pode ver aqui, ó, 99%, né? Então, será que o software está quase chegando ao seu limite de 100% de carga ali? Ele vai suportar? Ele vai ficar estável, né? Porque ninguém quer um software na sua empresa que fica toda hora travando. Isso atrasa o processo, atrasa toda a funcionalidade ali de quem está, da organização que está utilizando esse software, né? E o muito importante é o teste de regressão. Então, o que que é o teste de regressão? Ele vai permitir o seguinte processo. Vamos supor que hoje é dia 17/4. Então tá lá, ó. 17/4, a versão atual
o software, vou chamar software X. A versão atual do software X é a versão V1.4, datada de 5 de abril de 2026. Então, imagine que uma empresa ela está usando um software chamado X. Vou até colocar de negrita aqui, ó. Ou melhor, vou ter que aumentar aqui, peraí. Ah, aumenta tudo. O bloco de notas eu esqueci que ele não funciona. Pronto, ó, coloquei no itálico ali, ó. Então, o software X, ele roda em uma determinada empresa e está na versão 4, que teve a sua última alteração no dia 5 de abril. Na reunião com os desenvolvedores e com o cliente, fica constatado que precisa ser feita a implementação de uma melhoria no software, a implementação de um relatório, de um novo relatório. Então, no dia 20 de abril, é implementado esse novo relatório. Então, implementado novo relatório. Versão 1.5, da data de 20 de abril de 2026. Aí no dia 24 de abril, o usuário então liga para a empresa de desenvolvimento e fala que o software está travando. Então, erro. O software X trava na hora de salvar os pedidos de compra, por exemplo. Lembrando que aqui ainda está na versão 1.5. Bom, então os programadores ali se reúnem logo rapidamente, identificam o erro, e logo publicam então uma nova atualização no dia 25/4, correção do software que travava na hora de salvar os pedidos de compra. E aí ele passa para a versão 1.6. Porém, olha o que acontece. Quando atualiza-se para a versão 1.6, lembra do relatório lá da versão 1.5 que tinha sido implementado? No dia 26 de abril, um usuário foi retirar esse novo relatório, não havia mais a opção do novo relatório. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que fazer uma regressão. O que é a regressão? É voltar a uma versão que estava estável, sem que perca as funcionalidades.
Então, eles precisam retornar para a versão anterior, lá a 20/4, para que o relatório ele volte a aparecer e esse erro seja corrigido, esse erro do travamento na hora de salvar o pedido, sem apagar novamente o relatório. Então, este é o teste de regressão. Quando é encontrado um bug ou quando é feito uma alteração no sistema, podemos ser até mesmo a inclusão de um relatório ou uma nova funcionalidade, o software ele deve e acontecer algum erro, como esse que eu mostrei para vocês aqui na explicação, ele deve permitir que, ao voltar a um estado anterior, as funcionalidades não tenham sido perdidas. Ficou claro isso? Vocês conseguiram entender o teste de regressão? Alguém tem alguma pergunta sobre o teste de regressão? Porque eu sei que ele é um pouco mais complicado de entender. Maravilha, então. Depois a gente tem aqui os testes de segurança, né? Que quando a gente desenvolve um software, é importante a gente utilizar um ambiente virtual e testar vários tipos de ameaça ali para que seja avaliado se há brechas, vulnerabilidades, se os dados podem ser coletados, né? Por exemplo, um software web. Será que esse software web ele está permitindo um ataque do tipo de SQL injection, né? Será que a gente está seguro contra esse tipo de ataque? Por quê? Porque somente o usuário final que tem que ter acesso aos dados. Então é imprescindível, se a gente relembrar da tríade da segurança, né? Disponibilidade, integridade, né? Os dados, eles só devem ser acessados pelo usuário do software. Agora temos algo interessante aqui, que é o TDD, né? Que é o teste de desenvolvimento ou desenvolvimento orientado a teste. Esse TDD ele é utilizado no Extreme Programming, né, que é uma metodologia de desenvolvimento ágil. Alguém aqui já estudou sobre metodologias de desenvolvimento ágil? Já estudaram sobre metodologias de desenvolvimento ágil? Não? Então, só para vocês terem uma ideia, essa metodologia XP, né, ela é uma metodologia que ela trabalha em pares, tá? Então, o programador, ele vai sentar com outro programador e eles vão desenvolver juntos o trabalho deles, e à medida que um desenvolve, o outro testa. Então, já ouviu falar aquele ditado que duas cabeças pensam melhor do que uma? É mais ou menos esse o paradigma aqui da XP, tá? E a cada semana deve-se ser produzida parte do software, e essa parte do software que foi produzida, ela já tem que entrar em funcionamento. Então, ela não tem aquela coisa de que todo software precisa ser desenvolvido, testado, para depois ser implantado, né? Então, o software ele é feito em pequenas partes e essas pequenas partes já são implementadas durante uma semana. A cada semana, novas funcionalidades são empregadas. E o que é que permite isso? É esse teste de desenvolvimento guiado, né?
e também esse tipo de programação em pares. À medida que um programa, o outro já vai testando o código, tá? Por isso que ele é uma metodologia de desenvolvimento ágil. Então, para softwares de pequeno porte, é muito prático utilizar essa metodologia, tá? Então, tá aqui falando, ó, que o teste guiado, orientado, né? Desenvolvimento orientado a teste, antes mesmo de implementar o sistema, já é planejado como será executado o, o teste, tá? E isso então permite que você tenha uma melhor qualidade do código. Por quê? Porque o código já vai ser testado assim que ele acabou de ser feito. Se o código não foi implementado de uma forma correta, ele já é refatorado, já é refeito, tornando então mais simples e organizado. E tudo que é feito tem que ser documentado. Então, desde variáveis, funções, tudo é documentado. Aqui ao final também, ele fala de algo importante, que é os testes de validação de dados. Essa parte desse teste de validação de dados é muito importante para a atividade que vocês devem fazer da Agenda 9. Então, por exemplo, o teste de dados válidos, ele é o mais básico, mas também é o mais importante, porque é aqui que você vai definir que tipo de dado o usuário deve digitar ali no campo do formulário, né, do programa. Então, por exemplo, um campo e-mail, ele deve ser inserido um e-mail no formato correto. Então, o software deve validar se o usuário preencheu corretamente. Ele tem que informar um domínio e o arroba. Senão, deve ser exibida a mensagem falando que o e-mail está cadastrado incorretamente. Nome. Como que a gente verifica se um nome é válido, né? Será que esse é estabelecido lá, por exemplo, 80 caracteres? Você então precisa validar o tamanho máximo que esse dado deve ser fornecido. Será que a pessoa usou caractere especial na hora de cadastrar o nome? Às vezes a pessoa digitou errado. Na hora de digitar o nome, será que ela digitou número? Não existe ninguém que tem número no nome, né? Testes de dados inválidos, né? Que é essa parte que nenhum dado que eu acabei de falar que deve ser aceito que não seja o correto. Campo obrigatório. Então, o campo vazio ele deve então ser preenchido obrigatoriamente, então tem que ser exibido lá. O teste de limite eu já falei, né? A questão da quantidade de caractere. Por exemplo, o CPF deve ser verificado no teste se os dois últimos caracteres são correspondentes a um CPF, então se é um CPF válido, né? E aqui também teste de segurança, né? Que é o que eu falei sobre a injeção de código SQL ali num formulário, por exemplo. Verificar também, através do teste de usabilidade, se as mensagens de erro são fáceis de entender e se também a navegação entre os campos e as telas do sistema é intuitivo. Pessoal,
falando agora a respeito do roteiro de testes, tá? Da agenda, atividade 9. Deixa eu abrir aqui a atividade. Então aqui fala, ó, ele te dá, né, o modelo do roteiro de teste que você deve seguir. E agora aqui muito importante, ó. Uma empresa solicita um sistema para realizar o cadastro de informações de usuários, contendo nome completo, endereço, data de nascimento, profissão, RG e CPF. Aí aqui ele te dá os tipos de campos, né, que a gente vai ter e também as ações que esse sistema deve ter, que é inserir, deletar, consultar e atualizar. E ele já fala aqui, ó, levando em conta que esses tipos de dados são obrigatórios, então se a gente olhar lá na agenda 9, a gente já tem um teste que todos devem ter. Qual que é o teste? Teste de campo vazio, né? Então, se ele é obrigatório, você precisa verificar se o campo foi preenchido. Então, todos eles têm que ter esse teste, né? O que mais? O RG e CPF. Validar se o RG e o CPF são corretos, são válidos. Validar se o nome não contém caractere especial, endereço, se a data de nascimento está no formato correto. Outro ponto interessante que muitos esquecem. Existe uma pessoa que tem 200 anos? Existe alguém que tenha 200 anos vivo? A gente não está cadastrando morto, a gente está cadastrando vivo. Não existe, né, gente? Então, qual que é o teste que a gente tem que colocar aqui? A gente precisa testar datas que sejam válidas. Então, não pode aceitar uma data muito antiga e também não pode aceitar uma data que não chegou ainda. Por exemplo, dia 30 de abril de 2026, ainda não chegou. O sistema tem que travar isso. 31 de fevereiro de 2022. Não existe dia 31 de fevereiro. Então, datas inválidas precisam também ser testadas. Então, vocês devem especificar o que deve ser testado nos campos e quais os tipos de teste que devemos fazer, e a mesma coisa para as funções. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre a agenda, sobre a atividade? Alguma dúvida? Isso, Matheus, é só preencher o roteiro. Só preencher o roteiro. Ah, eu vou responder também aqui uma pergunta que uma aluna me fez, tá? Às vezes pode ser que surja para vocês também aí. Então, por exemplo, no nome, no endereço, todos os itens aqui, você pode ter um ou mais tipos de teste, tá? Acredito, já vou dar a dica aqui, que você vai ter mais de um
tipo de teste para cada campo que você vai preencher no roteiro. E do lado, preencha a descrição do teste. Não precisa economizar texto, não. Preenche de forma legível, preenche de forma clara, tá? Então, assim, essas são as dicas que eu deixo para vocês aí fazerem as atividades, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá? Desejo a vocês aí um bom final de semana, um feriadinho prolongado pra gente, né? E quarta-feira a gente se volta aí de novo aos trabalhos. Então eu vou encerrar aqui a reunião, tá? Opa, peraí que tem uma pergunta. Fiquei com uma dúvida a respeito do teste de regressão. Basicamente, sempre quando é realizado esse teste, é necessário voltar na versão anterior. Na verdade, é o seguinte, Beatriz. O teste de regressão é permitir que quando você precise, toda vez que você precisar voltar a uma versão anterior, uma determinada correção que você fez no software não tenha sido perdida. Então vamos supor, vou tentar explicar novamente, ó. Hoje, dia 17 de abril, o software travou. Não funciona. Então eu vou voltar à versão anterior. Quando eu volto na versão anterior, eu não posso perder funcionalidades que foram implementadas anteriormente, entendeu? Esse é o teste de regressão. Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente tem mais uns minutinhos ainda. Não? Certo, Beatriz. Maravilha, então. Vamos ver a Laura. Então tá certo. Pessoal, vou desejar então para vocês novamente um bom final de semana, bom descanso. Se vocês tiverem atividades aí para entregar, a agenda de recuperação já vai abrir também, tá? Aproveitem e coloquem tudo em dia. Um abraço. Tchau. Por nada, Laura. Obrigado pela participação de todos.